Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, dando continuidade à série Pronomes, hoje iremos falar sobre os pronomes possessivos, certo? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like, certo? Vamos lá. Pronomes possessivos. O que vem a ser? Sempre, pessoal, partindo do conceito, né? E a partir do conceito nós vamos vendo a classificação e algumas informações morfossintáticas interessantes para a nossa aprendizagem, certo? Então, são aqueles que indicam a posse de algo, né? A própria palavra é bem indutiva, clara e evidente, certo? Indicam posse de algo, certo? Alguém toma como propriedade algo, certo? Eles variam em gênero, sempre lembrando o gênero masculino, feminino, número singular, plural, conforme as pessoas, aí lembrando também as pessoas, certo? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. As primeiras pessoas, eu, nós, né? Quem fala. As segundas pessoas, tu e vós, com quem se fala. E as terceiras pessoas, ele, ela, eles, elas, de quem se fala, certo? Que detém algo e o número de coisas que elas possuem, certo? Caso aí a pessoa do discurso. Exemplos de frases com pronomes possessivos. Aquele computador é meu. Veja que meu aqui é o pronome possessivo, certo? Masculino no singular, certo? Aquele computador é meu, né? Aí está a ideia de quem falou é um homem. Porque se fosse minha, seria feminino, certo? Essas são minhas coisas. Aí, pronome possessivo feminino no plural, certo? Aqui você vê, certo? Minhas. O pronome, lembre, a ideia geral do pronome, independente da sua classificação, é sempre a palavra que acompanha ou substitui o nome, certo? No caso aqui está acompanhando o nome coisas. Se coisas está no feminino plural, o pronome também, feminino plural, certo? Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Veja aqui novamente o pronome possessivo masculino no singular. Suas escolhas, aqui eles acompanha, certo? Também acompanha. Nesse caso aqui, ó, ele substituiu o nome da pessoa que falou, né? Suas escolhas são sempre muito boas. Pronome possessivo feminino plural. Atenção com esse sua, certo, pessoal? Porque às vezes provoca certa ambiguidade com relação. Por exemplo, imagine a situação que tem duas pessoas com quem você está falando, certo? Duas pessoas. Então, se você fala suas escolhas, quem não está por dentro do contexto ou não sabe, essa sua escolha é de fulano de tal ou de Beltrano. Joia? E aí nós temos para vocês visualizarem o quadro geral dos pronomes possessivos, certo? Aí tem a questão da primeira pessoa do singular, primeira, segunda, segunda e terceira do plural. Temos aí os pronomes possessivos na sua relação com as pessoas do discurso. Meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossas, vosso, vossos, vossa, vossas, certo? Aí parece até um trava-língua, né, pessoal? Então, essa relação, você vê que é uma quantidade pequena para que vocês memorizem, certo? Então, não é tão difícil. E sempre a ideia do pronome possessivo é aquela ideia de posse. É o pronome mais fácil de você identificar e classificar. Joia? Algumas regras básicas para o uso dos pronomes possessivos são: primeiro, o pronome deve concordar com o substantivo mais próximo, aquela ideia dele acompanhar o substantivo, certo? Ainda tenho de tratar
dos nossos bilhetes e bagagens. Veja, bilhetes aqui está no masculino plural, pronome possessivo masculino plural, certo? Material é masculino singular, pronome masculino singular. Estas são seus documentos. Documentos masculino plural, seus masculino plural. Joia? Dando continuidade. Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, a sua função não é a de pronome, certo? Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, aí veja, está bem específico. A sua função não é de pronome. Neste caso, se trata de uma forma reduzida de senhor, certo? O seu João está em casa. Seu Joaquim entregou as compras. O seu Manuel esqueceu de assinar os documentos. Percebe aí, pessoal, essa regra? A questão de anteceder o nome de alguém. Sua função não é de pronome. Nesse caso, trata-se de uma forma reduzida de senhor, certo? O senhor João, senhor Joaquim, senhor Manuel. Percebe aí? Então, ficou bem claro, né? Nem sempre os pronomes possessivos indicam posse. Por exemplo, sua utilização pode indicar aproximação numérica, afetividade ou ofensa. Aí os meus 18 anos que lá se vão. Aí você completa. A reticência é para você completar o pensamento, certo? Conforme a sua interpretação. Ai, os meus 18 anos. Veja aí a questão de uma certa... Você fica bem ambígua a interpretação dessa frase, né? Ai, os meus 18 anos no sentido de repulsa, né? De ideia de que você ainda está rejeitando essa idade, como se estivesse com saudade da sua adolescência ou pré-adolescência. Mas também você pode entender no sentido de afeto, certo? Ai, os meus 18 anos, a ideia de que bom, fiquei esperando tanto tempo, aguardei, quanto tempo esperei chegar a esta idade, né? Normalmente quando é a idade das decisões sobre profissão, sobre gostos, sobre viagens, diversas aspirações, certo? Há quanto tempo não vejo meu amigo? Veja aí a ideia de afetividade, né? A ideia de que você tem um apreço especial por alguém que há muito tempo você não encontrava. Volte aqui, seu grande charlatão. Veja a ideia de ofensa, de provocar alguém, né, com um apelido, com um adjetivo. Joia? Os pronomes possessivos seu, sua geram muita confusão e ambiguidade. Para afastar qualquer dúvida que possa surgir, é necessário, às vezes, substituir seu por dele, deles, dela, delas. Está aqui um pouco apagado, pessoal. Deixei uma desatenção minha, mas eu vou consertar o slide, certo? Então, deles, dela, certo? E sua flexão. Então, em via de regra, é melhor você, ao invés de utilizar seu, sua e suas flexões, por dele ou dela, certo? Por exemplo, aqui, pegando essa frase aí, volte aqui, grande charlatão. Então ficaria até melhor, na verdade, retirar aí o pronomes possessivo nesse caso, certo? Mas vamos pensar aqui em outro exemplo em que o dele se encaixa melhor do que o seu. Por exemplo, você diz assim, certo? A resposta é sua. Não é melhor você dizer assim, a resposta é dele, a resposta é dela? Porque sua deixa ambíguo, vago, com quem a pessoa está falando.
ou está direcionando a fala? É um homem ou uma mulher? Percebe aí? Então, quando você fala a resposta é dele, né? A vez é dele, a vez é dela, você já determina a ideia aí de masculino, né, com mais clareza, a ideia de feminino com mais clareza, a ideia de singular com mais clareza. Aliás, no caso do número não há problema, né? Porque aí vai conjugar, vai flexionar de forma adequada. Mas quanto ao gênero, há problema. Percebe? Quando você fala ah, isto deve ser seu, isto deve ser dele, isto deve ser dela. Seu fica aquela ambiguidade, aquela falta de clareza de informação. Aí quem não está dentro do contexto vai perguntar, vem cá, esse seu aí é um homem ou uma mulher? Certo? Então fica aí essa informação de clara evidência com relação à substituição dos pronomes seu, sua e suas flexões por dele, dela e suas reflexões. Joia? Aí tem os exemplos aí para arrematar, né? Para que você, que eu citei alguns exemplos assim sem estar escrito, mas aí veja aí o quadro que está disponível para vocês. A professora informou ao aluno que a sua resposta estava errada e logo fez a correção. Aí você faz a pergunta, né? A resposta é da professora ou do aluno? Quando fala aí, ó, a professora informou ao aluno que a sua resposta, veja a ambiguidade que provoca. Não seria melhor a professora informou ao aluno que a resposta dele, veja, estava errada e logo fez a correção. Você substitui aí o sua por dele ou dela, né? E aí você percebe a clareza da informação. Então veja, sua, até em textos dissertativos não é bem recomendado justamente por essa ambiguidade. Joia? Aí outro exemplo, né? João falou com seu supervisor. Supervisor do João ou da pessoa com quem estamos falando? Veja a pergunta, né? Não seria melhor você falar assim, João, ou escrever assim, João já falou com o supervisor dele. Dele quem? De João. Do João. Joia? Também quando estamos falando com a pessoa que recebe o pronome de tratamento, utilizamos vossa. No entanto, ao falar com outra pessoa acerca da pessoa que recebe o pronome de tratamento, devemos utilizar sua. Certo? Nesse caso, exemplo, o carro que levará Vossa Excelência está pronto e informamos a Vossa Secretaria ao Presidente da República. Percebe aí, pessoal? Nesse caso aí, o sua ele se emprega até por uma questão de intimidade do que propriamente formalidade, certo? Então, nesse caso, evita-se porque hoje já se procura evitar numa comunicação direta, claro e evidente, certo? E aí vamos arrematar essa nossa aula, né? Como sempre fazemos, cristalizando, fundamentando o conhecimento a partir da atividade. Joia? Então vamos lá. Reescreva as frases abaixo de forma a evitar a ambiguidade, ou seja, você tira o sua, substitui sua por dele ou dela. João, neste momento, o Pedro está com a sua namorada. Essa sua namorada seria do João ou do Pedro? Veja, então seria melhor você reescrever assim. João, neste momento, o Pedro está com a namorada dele. Dele de quem? Agora do Pedro, certo? Porque se relaciona com o mais próximo. 2. Ele saiu logo após seu telefonema. Aí, novamente, ele saiu logo após o telefonema dele, certo? Ou dela. Percebe aí, pessoal, como fica mais clara a informação?
recolheu o seu material e foi embora. Recolheu o material dele ou dela e foi embora. Certo? Aí você pensa num contexto, né, de sala de aula ou propriamente em sua casa, alguém que estava em sua casa, certo? Depois da briga com o marido, fez suas malas e as colocou na sala. Suas malas de quem? Do marido ou da mulher? Certo? Pode pensar aí na questão homoafetiva também, certo? Mas só para você perceber que quando você apresenta dele e dela, esse dele e dela vai se relacionar à palavra mais próxima, caso o sujeito, né? Depois da briga com o marido, fez as malas dele ou dela, no caso, aí vai a questão de ser hétero ou homo, certo? Fez as malas dele ou dela e as colocou na sala, certo? Veja que a clareza ela direciona a informação para que a pessoa que escuta ou lê consiga identificar já de imediato. Pense que aqui a importância da clareza e não da obscuridade, né? Obscurantismo, melhor dizendo. Complete as frases com os pronomes possessivos adequados. Ele já apresentou trabalho, mas eu ainda não apresentei o traço, certo? Vamos ver. Ele já apresentou seu trabalho, certo? Aí novamente o seu não ficaria bem. Ele já apresentou o trabalho. Aí você pode pensar assim, certo? O trabalho dele ou o trabalho dela, certo? Porque se você colocar novamente, ele já apresentou o seu trabalho, esse seu fica difícil você interpretar. É o trabalho da pessoa, do aluno, ou o trabalho de quem escreveu ou quem falou, certo? Então, ele já apresentou o trabalho dele. Então, esse dele agora se refere ao ele aí, que é o sujeito da oração, certo? Mas eu ainda não apresentei o meu, certo? Então, veja, há aí uma comunicação entre a primeira e terceira pessoa. Ele, terceira pessoa, né? Masculino. E aí, mas eu ainda não apresentei o meu. Então, o ele aí está em terceira pessoa do singular. Meu está na primeira pessoa do singular. Joia? Estes são dias de férias. Estes são os dias de férias deles, certo? Estes são os dias de férias deles. Porque, novamente, estes são os seus dias de férias, esses seus, novamente, vai provocar a famosa ambiguidade, confusão, certo? Então, estes são os dias de férias deles. Agora, também você pode colocar nesse caso aí, pessoal, na primeira pessoa. Estes são os meus dias de férias. Também fica claro e evidente e respondido corretamente. Quando tirarão as suas? No caso aí você entende o contexto, certo? Alguém falou das suas férias. Estes são os meus dias de férias, a pessoa que fala ou que escreve. Quando você, né, caso da terceira pessoa, quando vocês tirarão os teus, né? Aí você vai ter que interpretar os teus ou os seus. Nesse caso, os seus não há problema, certo? Então você pode colocar os teus, se for segunda pessoa, no plural, ou você pode falar também com os seus, terceira pessoa do plural. O que importa nesse caso é que esteja no plural, ou na segunda pessoa, nas segundas, porque aí é o contexto da pluralização, da coletividade, ou da terceira do plural. Certo? Terceira questão. A qual pessoa pertencem os pronomes possessivos abaixo?
Quais pessoas? Aí ele quer saber se é primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Fácil também. Só é voltar lá no quadro, certo, pessoal? Quem não memorizou e vai ter de cara. Mas a própria estrutura frasal identifica também, certo? Mesmo que você não tenha memorizado. Veja bem. Teus bolos são deliciosos. Teus, segunda pessoa do plural, certo? Suas músicas encantam os meus ouvidos. Suas, terceira do plural. Meus, primeira do plural. A nossa bagagem é esta. Nossa, primeira do plural, certo? Onde está a vossa? Segunda do singular. Aliás, né? Primeira, né? Primeira pessoa do plural, de fato, e vossa segunda pessoa, certo? No caso do singular. Joia? Aliás, deixa eu só corrigir aqui. Bananei tudo. Nesse ponto 3 aí, tanto nossa quanto vossa são, no caso, nossa primeira do plural, vossa segunda do plural. Porque você tem vosso, vossas, vossas, vossos. Joia? A mesma coisa para o nosso. Nosso, nossos, nossa, nossas. Tá ok, pessoal? Ficou claro? Espero que tenha servido para vocês e até a próxima na série Pronomes. Joia? Forte abraço.